Hello, student. I try to understand into one sentence and then and after you um, number correctly. But now listen and point track 35. That's okay? Let's go. Track 35. Being vain means you are too proud of your appearance. In Greek myths, there are many battles between the gods. Vanity is the opposite of having wisdom. According to mythology, many of the gods are siblings. The child declared that the toy was hers and snatched it away from her brother. They try to overthrow each other in fierce struggles. Mountains are covered with large boulders. They fight because they are each trying to win the throne and rule the universe. Bronze is a yellowish-brown colored metal. That's good. But now you listen and try to number correctly. Okay? I put track 60. No, track 6. Track 36. 1. Being vain means you are too proud of your appearance. 2. The child declared that the toy was hers and snatched it away from her brother. 3. They tried to overthrow each other in fierce struggles. 4. Mountains are covered with large boulders. 5. They fight because they are each trying to win the throne and rule the universe. 6. Bronze is a yellowish-brown colored metal. 7. In Greek myths, there are many battles between the gods. 8. Vanity was considered to be the opposite of having wisdom. 9. According to mythology, many of the gods are siblings. So good, guys. I put the correct keyword, that's K. But now you underline this word, like mind, the battles, because this word is a keyword and will be helping you understand all page. That's okay. And the correct sentence is 793564182. Okay? It's one sentence explain the understanding about the mind and these pictures. Okay? Look, I need you page 91 because at page 91 you will scribble the sentence and write them on the line below. Now we have each one pictures and you will scribble with one word and sentence. But before you unscribble the sentence, you write keyword above each one picture, like battle, bounded, declared, bronze, mined, and overthrown. So right? Look, the first sentence, prepare birth battle site for, in the correct form is a battle site prepared to battle. Titan true bounded at the mythological creatures. Good, will. Todas essas frases estão ligadas ao vocabulário da página anterior.
Por quê? Porque aqui a ideia é você compreender melhor o que acontecia na época que essas mitologias eram consideradas verdades absolutas, né? Batalhas eram traçadas em nome desses deuses que eles acreditavam. Essas batalhas muitas vezes eram levadas a um campo de batalha por questões mínimas, às vezes questões que não tinham tanta relevância. Mas muitas vezes essas batalhas eram levadas à frente para conquistar terras, matar reis adversários para conquistar essas terras, terras ricas ou terras mais influentes, né? Porque na época era muito comum esse quanto mais território aquele reino, aquele local tinha, mais forte ele era. Então, mandava quem era mais forte, quem tinha o melhor exército, tá? Falava-se de titãs também, que são criaturas mitológicas, né? Titãs é como se fossem filhos de deuses com pessoas humanas, tá? O bronze, ele era uma representação dos deuses, ok? Por isso que era muito falado o bronze, tá? Mitologias, certo? E na última frase, está escrito assim: a Cronos will overthrow his father. Que Cronos foi o pai, né, que foi derrubado, que foi derrotado. Por quê? Se você olhar na história mitológica de Cronos e Zeus, havia uma profecia que um dos filhos, Cronos, soube de uma profecia que um dos seus filhos iria matá-lo, ia derrotá-lo, no caso. E qual era a ideia de Cronos? Cronos, todos os filhos, quando ele soube dessa profecia, todos os filhos que ele tinha, ele devorava. Era simples. E aí, um belo dia, né, Zeus nasceu e a ideia seria devorá-lo também. Porém, a mãe de Zeus entregou uma pedra, né, toda bem forrada para que Cronos não soubesse, e Zonos devorou a pedra achando que tinha devorado Zeus. Se você olhar bem a mitologia, é muito interessante. Eu sou apaixonada por mitologias gregas. A gente fala, mas mitologias são apenas histórias, lendas, coisas que aconteciam há 5.000 anos antes de Cristo. Mas há 5.000 anos antes de Cristo, essas tais mitologias eram consideradas verdade, eram consideradas a explicação necessária para o mundo, para a existência do mundo. Eu soube há um tempo atrás que o cristianismo, até o final do milênio, ele também vai ser uma mitologia, ou seja, as pessoas que viverem no próximo milênio vai entender que Jesus Cristo e toda a história bíblica que nós acreditamos hoje vai ser vista como uma mitologia, do mesmo jeito que nós estamos vendo que Zeus, Ares, Afrodite e os outros deuses gregos estão sendo mitologias para nós hoje, certo? Parece ser lamentável, mas é uma teoria aí fortemente que pode vir a acontecer, ok? Vamos passar. Eu vou para a página 93, certo? Vamos ouvir o track 39, listen and number, não, track 40, ok? Track 40. 1. Myth. Myth. 2. Bronze. Bronze. 3. Declare. Declare. 4. Vain. Vain. 5. Siblings.
siblings. 6. Throne, throne. 7. Struggle, struggle. 8. Boulder, boulder. 9. Universe, universe. 10. Fight, fight. 11. Overthrow, overthrow. 12. Snatched, snatched. 13. Wisdom, wisdom. 14. Battle, battle. 15. Fierce, fierce. 'That's right. I need to try to understand it's one word. This word is a vocabulary, is a keyword that help you understand page 94 and so on. Okay? The correct sequence is 1482, 350, 10, 1, 11, 5, 12, 7, 6, 9, 4, and 13. That's right. And I think so curious because this page bring up an universe and a myth and overtruth and fissures and boundaries and so on. Wisdom, I think this. So, right? Good. This vocabulary is the same thing this vocabulary. So, good. So, good. Vamos para a página 94. Página 94, nós vamos começar com a explicação sobre Explaining the Mastery of the Word, Become a Reader. E aí eu não vou ler o texto, mas eu vou deixar o texto para que você leia ele claramente, cuidadosamente, para que você possa entender melhor, tá certo? Você está vendo aí que tem um ancião contando, parece que ele está contando ou fazendo, explicando uma informação para os demais. Então, como se dava a ideia da mitologia, aliás, das crenças da época, da existência da época. Como a ciência ela não existia uma forma de provar essas crenças, o que acontecia? As pessoas anciãs daquele local, como eu já havia explicado em algum vídeo atrás, ela tentava explicar a própria percepção do mundo, como surgiu o mundo. Não existia uma única teoria de como existiu o mundo. As pessoas só acreditavam dessa forma. Não. Naquela época existiam muitas aldeias, muitos aldeões ao redor do mundo, né, do mundo velho como eles conheciam. E cada aldeia dessa habitava um ancião, uma pessoa que, segundo as outras, as demais, eram pessoas portadoras do conhecimento. Então, quando essas pessoas chegavam à sua idade avançada, entendia-se que eram pessoas com mais influência de conhecimento.
Essas pessoas, elas passavam à frente a sua forma de percepção do mundo, de como elas conseguiriam perceber esse mundo, certo? Então, a existência do mundo começava pelo a ideia de como é que as águas surgem, por que que o mundo, por que que existem o céu e a manhã e a noite. Então existia todo essa preocupação do porquê, o porquê que existem essas coisas. Como não existiam provas para isso, tudo era visto como baseado pela fé, pela consciência das pessoas, então as pessoas montavam a sua própria ideologia do que era existência. Mas, professor, as pessoas, cada um falava uma coisa? Não. É como eu disse no começo, não eram ideias que cada um plantava para si e dizia, não, eu acho que surgiu assim, não, eu acho que surgiu desse jeito. Não. Existia um ancião, alguém que era visto como portador do conhecimento, né? E ele passava à frente de tudo isso. E aí eu tenho as histórias de titãs, certo? Que vocês vão gostar bastante de ler. Eu vou ler pelo menos o primeiro, até o ponto final do primeiro parágrafo. In the beginning there was nothing but chaos. The chaos was a deep, empty space, like the blank hole. Eros caused the element to mixed. Then Uranus, the sky, Gaia, the earth, and Oceanus, the ocean. Aqui está dizendo que no começo as pessoas acreditavam, né, nos deuses. Cada propriedade da terra tinha um deus responsável. Então tinha um deus para o amor, tinha um deus para a ira, tinha um deus para o ódio, o deus da fertilidade, o deus da ganância, o deus da guerra, o deus da natureza, o deus das águas. Então para tudo tinha um deus. Eles não acreditavam em bem e mal. Existia um Deus ruim, existia um Deus bom. Não, eles não tinham essa percepção, essa separação do que era bem e do que era mal. Por quê? Porque eles acreditavam que esses mesmos deuses tinham comportamentos parecidos com os comportamentos humanos. Eles podiam ser deuses que abençoava, que dava aos humanos, mas também eles podiam se irar e fazer o mal. Então, era um Deus que podia ter esses dois aspectos, ser bom e ser ruim ao mesmo tempo, tá? E aí, tinha o Deus do caos, que era aquele Deus que fazia uma zona, ele era o Deus do caos. Tinha o Deus do céu, que era o Urano. Tinha o Deus Gaia, que era o Deus da terra. Tinha o Oceanos, que era o Deus dos oceanos e dos mares. E daí você tem o Poseidon, né, que era o Deus que eles cultuavam quando iam fazer as grandes navegações, né? E desses deuses, às vezes esses deuses se apaixonavam pelas humanas, seria mais ou menos essa ideia. E aí surgiam-se as pessoas, né, que eram essa junção de Deus e ser humano, né? Seriam esses titãs. Expliquei sobre Cronos, aqui fala um pouco sobre Cronos, que foi o deus pai, né, de Zeus e de outros, de titãs também. E expliquei a história de Olímpia, que deu uma pedra enrolada num pano para que Cronos devorasse, né? Porque ela teve medo de entregar Zeus. Ela não quis entregar Zeus, mas Cronos já sabia que existia uma profecia a ser cumprida, por isso que ele devorava as crianças que ele fazia. E ele ficou muito feliz, porque ele achou que tinha devorado mais um. Ele comeu a pedra, não se sentiu bem, né? Até que em um certo momento, um período, aconteceu a batalha, né, no universo,
Essa batalha durou muito tempo. Um dos filhos, segundo a mitologia, né, um dos filhos, né, que é o Zeus, derrotou o pai, Cronos, né, por vingança. E nessa derrota, segundo a mitologia, Zeus cortou um dos seus testículos, né, testículos de Cronos, e o esperma de Cronos derramou pela terra, dando origem às ninfas, às criaturas bonitas, né, que se existe no mundo. Seria essa a ideia da mitologia. E aí tem a forma da batalha. Sempre houve batalhas, né? A mitologia grega mostra os deuses que sempre gostaram de batalhas, né? Que sempre gostaram de guerrear por conta de alguma coisa, por ganhar alguma coisa. E Zeus surgiu como rei do trono, né? Máximo do Olimpo. Essa história aí, vocês vão ler esse texto com mais clareza, com mais paciência, tá? Para responder a página 104, ok? E aí eu deixo a página 104 para vocês responderem de acordo com o texto, tá bom? E depois eu venho nas próximas aulas eu venho para correção dessa página, ok? Consulte o dicionário eletrônico, o dicionário espécie, o vocabulário do livro. Você tem muitos recursos para conseguir responder a página 104, certo? Então, fica aí para vocês a página 104. And bye-bye, see you!